Bom, para falar sobre essas manifestações e os reflexos dessas manifestações, nós convidamos o professor Nazareno Schmeller, que é professor de Economia da FURB. Professor, nós já mostramos aí, né, algumas manifestações e já mostramos também esse reflexo, né, que pode haver desabastecimento, o presidente ali do sindicato dizendo que pode haver desabastecimento já a partir de amanhã nos postos e nos supermercados. Eu queria que o senhor falasse, fizesse uma análise um pouquinho dessa sequência aí. Se a greve, se essa manifestação continuar, o Brasil para. Boa tarde. Boa tarde, Joelson. A questão é bem... Quer dizer, tem soluções, claro. Evidente que a política que o governo adotou com a Petrobras de flexibilizar os preços, ela serviu por um momento até quando o dólar começou a ter uma variação maior e o preço do petróleo também. Pois é. Evidentemente que o governo tem que rever a política, porque basta ver o movimento dos caminhoneiros. E está aumentando todo dia, né? E o dólar está numa elevação muito grande agora. Uma oscilação muito grande. Então, esse alinhamento entre governo e mercado tem que existir. Você não pode deixar livre, principalmente por um produto extremamente necessário para toda a economia. O senhor acha que é uma política equivocada que eles estão adotando? Não, a política serviu. Até o momento em que há uma oscilação maior no câmbio e no preço do petróleo, eles têm que mudar a política e não repassar os preços assim, porque como é que eles podem, quem trabalha com frete, como é que pode se planejar? Quem tem os orçamentos, as pessoas com orçamento, como é que elas podem se planejar se todos os dias as variações estão desse tamanho? Volta um mecanismo de reajuste em toda a cadeia produtiva, isso é muito ruim. E um dos grandes problemas é o reflexo, porque tendo desabastecimento, quem ainda tem alguma coisa vai aumentar o preço inevitavelmente. Vai aumentar e vai ter uma sequência em toda a cadeia produtiva. Então, o que o governo vai ter que rever a política não é simplesmente resolver a questão do imposto, porque depois isso é assumido na economia e volta a ter o problema. Ele tem que controlar os reajustes novamente, tem que voltar a um período pelo menos mensal para que as empresas e todos possam se adaptar a essas circunstâncias. E não adianta vir com aquela história também, que nós deveríamos ter mais ferrovias, é dependente. Isso não resolve o problema do caminhoneiro e o problema das pessoas. Exatamente. A realidade é que o governo tem que intervir agora, tem que participar sim, tem que resolver essa questão, tem que bloquear os aumentos imediatamente, tem que negociar. Não é só a questão da CID, porque o governo desse imposto, né, porque é uma forma, o combustível é uma forma de arrecadação certa, tem pouca sonegação. Tem pouca informalidade. Para as contas públicas é fundamental, porque se ele mexe ali, ele vai ter outros efeitos em cadeia dentro da questão pública. Então, ele tem que rever a política de reajuste de preço, porque realmente pode ficar bastante complicado. Na prática, o direito de manifestação é válido. É válido, exatamente. As pessoas podem argumentar que isso não deveria ser assim, mas é importante que tenha essa mobilização, porque as pessoas também não suportam isso e impacta todo mundo, para que possa ter uma saída. Se não fizer essa movimentação, não vai ter saída nenhuma. E nós somos extremamente dependentes desse modal rodoviário e dependentes também do combustível fóssil, né? Então, se não tiver se não tiver uma solução, alguma alternativa para isso, o Brasil para porque, como eu dizia, se tem uma categoria que pode parar o Brasil, são os caminhoneiros, né? Exatamente. Os analistas dizem que nós deveríamos ter mais refinarias no Brasil, porque leva o petróleo para fora para refinar, depois volta para o Brasil, porque alegando que é custo menor, mas tem que ampliar essa estrutura de oferta aqui. Tem que entender que a questão de petróleo não é um produto competitivo, que você vai, vamos ter que colocar mais empresas no mercado. Não é essa questão, não é pelo monopólio da Petrobras, é uma questão assim que tem um efeito em cadeia em toda a economia e não só no país, no mundo inteiro. Porque tem o reflexo da Argentina, tem o reflexo no Irã, tem o reflexo na Venezuela, tem o próprio reflexo nos Estados Unidos na política. E tem a questão do dólar. Nós deveríamos diminuir a dependência ao dólar, diminuir a dependência ao petróleo com outros combustíveis alternativos. Tudo isso tem. Então, tudo isso são soluções que têm que ser implementadas. Mas agora, o que precisa ser feito? O governo tem que sinalizar de que vai intervir, vai controlar os aumentos e vai garantir, durante esse mês o preço do combustível vai ficar nessa faixa, porque senão não vai parar o protesto. Mas por enquanto, pela sua leitura, o governo não dá indícios de que vai tomar alguma atitude diferente? Eu creio que ele vai resistir mais um dia ou dois.
Não vai ter saída. Não tem saída. Não tem saída porque é uma decisão não só econômica, é uma decisão política. Ele vai ter que assar e tem que ter um alinhamento. A política serviu até esse momento. Daqui para frente ele tem que pensar uma outra estratégia, porque é uma questão de regulação da atividade econômica. E o governo não pode sair disso e deixar, não, vamos deixar que o mercado resolve, o mercado não vai resolver. Essas coisas não se resolvem assim. A participação do governo é fundamental, repensando toda a política, mas no curto prazo ele tem que garantir, o preço vai ser estabelecido e vai ficar durante esse mês, nesse patamar, e depois ele vai fazendo o ajuste, ganhou, aumentou. Porque todo mundo sente, não, mas é flexível, que você se beneficia quando baixar. Mas nós não vemos baixar, nós vemos aumentar. A perspectiva do petróleo é subir, não é baixar. Então ele pode chegar a 80, 90, até 100, ou passar de $100 barril até o final do ano. Então tem que rever a política, não tem outra saída. Tá certo. Professor Nazareno Schmeller, professor de Economia da FURB aqui de Blumenau, muito obrigado pela sua análise aqui no Balanço Geral. Uma boa tarde ao senhor. Obrigado, à disposição. Obrigado.